Com energia cara, saiba como reduzir a conta no inverno. Atentados matam mais de 60 pessoas em 3 continentes. Apreendidos em Minas, carros roubados, prontos para revenda. Forró, muita comida e foguetório, festas juninas fervem no Nordeste. Na série especial, o trabalho de garis e lixeiros de São Paulo. São 13 mil coletores, varredores. Olá, boa noite para você. Sexta-feira de terror pelo mundo. 3 ataques em diferentes continentes deixaram mais de 60 mortos. Um dos mais violentos aconteceu numa região turística da Tunísia. O atirador entrou no hotel e abriu fogo contra os hóspedes. 39 pessoas morreram. O Estado Islâmico reivindicou a autoria do atentado. O vídeo amador flagra tiros e turistas correndo amedrontados. Ao fundo, o hotel que virou palco de mais um atentado na Tunísia, país no norte da África. Um homem com trajes de banho escondeu um fuzil dentro de um guarda-sol e abriu fogo contra visitantes em um dos principais balneários do país, a Praia de Sus. De lá, ele ainda entrou no hotel e passou pela piscina atirando, antes de ser morto pela polícia. O terrorista seria um estudante e não estava na lista de potenciais extremistas do país. Outro suspeito foi preso, mas não há confirmação de que ele tenha participado do ataque. Eu estava esperando um amigo e ouvi muitos tiros. Uma mulher foi ferida na perna, contou esse jovem. Entre as vítimas, cidadãos da Inglaterra, Alemanha, Bélgica e Irlanda. O país está em alerta desde março, depois que homens armados entraram no Museu Bardo e mataram 20 estrangeiros. O presidente afirmou que a Tunísia trava uma guerra contra o terrorismo. Segundo analistas, o ataque de hoje pode ter sido mais uma tentativa de desestabilizar um dos principais setores da economia do país, o turismo. No Oriente Médio, Kuwait também foi alvo de um atentado terrorista. Um homem-bomba matou 25 pessoas e deixou mais de 200 feridos em uma mesquita, bem no momento das orações. Um grupo afiliado ao Estado Islâmico assumiu a autoria. O dia de violência também atingiu a Europa, como mostra o correspondente André Tal. Na usina de gás, um corpo decapitado. Ao lado da vítima, bandeiras com inscrições em árabe. Momentos antes, um homem entrou nas instalações e provocou uma explosão. Não temos dúvida de que a intenção era destruir o prédio. Foi um ataque terrorista, disse o presidente francês François Hollande. E de nature terroriste. No local, a polícia prendeu Yassim Salih, um muçulmano de 35 anos. O suspeito seria funcionário da vítima decapitada, dono de uma empresa que fazia entregas na usina. Yassim Salih tinha autorização para entrar no local. Ele já havia sido investigado pelas autoridades francesas por supostas atividades radicais durante 2 anos. Mas em 2008 deixou de ser visto como uma ameaça. No bairro onde o suspeito mora, vizinhos estão chocados. Em entrevista a uma rádio, a esposa do suposto extremista disse que eles tinham uma vida normal. Ela e mais 2 pessoas foram detidas para averiguação. Países europeus aumentaram o nível de alerta para atentados terroristas. Não há evidências de que as ações tenham sido coordenadas, mas elas refletem um aumento da influência do radicalismo islâmico no mundo. Aqui no Brasil, 3 pessoas foram atingidas por balas perdidas num tiroteio entre policiais e criminosos no Rio de Janeiro. De novo, né? E uma delas só não se feriu gravemente por causa da aliança que usava. Os tiros perfuraram 2 postes de ferro e estilhaçaram o vidro da cabine da Polícia Militar. 3 pessoas foram atingidas por balas perdidas. Este pastor, de 78 anos, foi uma das vítimas. Teve ferimentos na mão, mas foi salvo pela aliança. Eu coloquei a mão em cima de alguém e a bala atingiu exatamente em cima da aliança. E se não fosse aliança, eu estava agora sem o meu dedo anelar. Se a bala não batesse na mão dele, ia perfurar alguém que estava ali, onde ele colocou a mão. Então, a pessoa que estava ali foi protegida por Deus também. Segundo testemunhas, policiais e militares perseguiam 4 criminosos em 2 carros roubados aqui na Avenida Brasil. Um dos veículos bateu e os assaltantes abriram fogo. No tiroteio, o criminoso que estava ao volante foi baleado.
Mesmo ferido, conseguiu roubar um outro carro e fugir. Mais 2 assaltantes foram atingidos e estão internados. A polícia apreendeu um menor e 2 pistolas. A taxista Bruna Neves, de 35 anos, foi outra vítima. Levou um tiro de fuzil e continua internada. Tiro para tudo quanto é lado, um horror, todo mundo correndo. Algo horrível. Às vezes a gente sai para trabalhar achando que vai voltar, a gente pode até nem voltar. Em Goiânia, os funcionários que filmaram a preparação do corpo do cantor Cristiano Araújo para o velório foram demitidos e indiciados pelo crime. As imagens teriam sido feitas nesta clínica em Goiânia. Márcia dos Santos admitiu que gravou o vídeo enquanto ela e o colega Marcos Ramos preparavam o corpo de Cristiano Araújo para o sepultamento. Os 2 funcionários foram demitidos. Márcia repassou as cenas a um colega que publicou na internet. Os 3 foram indiciados pelo crime de vilipêndio, desrespeito ao corpo. O Código Penal brasileiro ele resguarda o sentimento aos mortos e aos cadáveres ou às cinzas, no caso de cremação. A terceira vara de família de Goiânia ordenou que as imagens sejam retiradas das redes sociais imediatamente. O não cumprimento da decisão pode gerar multa de R$10 mil por dia. O empresário e o motorista de Cristiano Araújo, sobreviventes do acidente, deixaram hoje o hospital. Eles devem ser ouvidos na delegacia semana que vem. Também nos próximos dias, a pedido da polícia, representantes da fabricante do veículo do cantor virão ao Brasil para realizar vistorias. O capotamento foi nesta rodovia, onde a velocidade máxima é de 110 km por hora. O carro percorreu 100 metros depois de sair da pista. No começo da tarde, chegou a Goiânia a equipe de apoio que tinha viajado para o show que o cantor faria em Caruaru no dia em que morreu. De volta, eles viajaram de ônibus por mais de 50 horas e foram direto para o cemitério. No Rio de Janeiro, um praticante de voo livre ficou ferido na queda de um parapente. O equipamento, parecido com um paraquedas, perdeu altitude logo depois da decolagem, na Pedra da Gávea. A vítima foi resgatada de helicóptero pelos bombeiros, com pequenas escoriações. Milhares de peixes apareceram mortos no açude do Castanhão, que fica a cerca de 200 quilômetros de Fortaleza. O problema começou depois da abertura das comportas. Um fenômeno que diminui o oxigênio na água teria levado os peixes à morte. E uma cena inusitada em Santarém, no Pará. Muitos curiosos pararam para ver de perto um jacaré que era levado dentro de uma caixa de madeira. O transporte do animal de 4 metros foi complicado. Foram necessários vários homens para carregá-lo até um caminhão. O destino final foi um zoológico. E um esqueleto foi encontrado escondido dentro de uma cama num hotel abandonado em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Funcionários que trabalham na obra de demolição se assustaram com a descoberta. No corredor escuro, uma equipe da TV Record avança e entra no quarto à direita. O local está sujo e com forte cheiro de mofo. É possível ver uma cama redonda. Embaixo, uma estrutura de alvenaria, onde uma ossada foi encontrada por um funcionário da Prefeitura de Nilópolis, na Baixada Fluminense. O quarto é de um terreno desapropriado, que passa por obras de implantação de esgoto. Lá funcionava um hotel desativado há mais de 5 anos. É até surpreendente a gente saber que tem um corpo lá dentro. A principal suspeita é de homicídio. Peritos já estiveram no hotel desativado e encaminharam os ossos ao Instituto Médico Legal. O cadastro de desaparecidos também pode ajudar na identificação da vítima. Como perto do quarto foram encontrados um boné e uma bermuda, os policiais acreditam que a ossada seria de um homem. Moradores da região afirmam que o imóvel abandonado tinha sido ocupado por usuários de crack. Este mecânico acredita que os ossos sejam de alguém que consumia drogas no local. No mínimo, o cara teve uma overdose, morreu, enfiaram ele debaixo da cama ou mataram ele e enfiaram debaixo da cama. Sei que ele estava debaixo da cama lá. E olha, a polícia procura uma quadrilha responsável por adulterar e revender veículos roubados de vários estados do país em Minas Gerais. 31 veículos foram apreendidos hoje em um galpão que funcionava como uma central de clonagem.
São 31 carros, com placas de São Paulo, Bahia e várias cidades de Minas Gerais. Todos roubados e clonados, prontos para serem revendidos. Os veículos estavam neste galpão, em Pedro Leopoldo, na região metropolitana de Belo Horizonte. Nem este prestador de serviços suspeitou. Nunca desconfiei nada, só fiz um biombo aqui dentro, montando um escritório para uma empresa. Os policiais também descobriram 2 casas, usadas pela quadrilha como armazéns e oficinas. Encontraram placas, rodas, pneus novos e ferramentas usadas nas adulterações do chassis. Além disso, apreenderam vários documentos de carros, alguns ainda em branco. Agora a polícia tenta descobrir os chassis originais dos carros. Os números são uma espécie de RG do veículo. Com eles é possível identificar os donos e devolver os carros, que juntos estão avaliados em mais de 3 milhões de reais. Os criminosos não foram presos. Nós já temos um suspeito identificado, estamos realizando diligências para identificar outros integrantes da quadrilha e a possibilidade de, nas próximas horas, apreendermos mais veículos é muito grande. As buscas pelos 2 fugitivos mais procurados dos Estados Unidos. Um deles foi morto e o outro está cercado pela polícia. Richard Matt foi baleado durante perseguição numa floresta, perto da fronteira com o Canadá. David Sweat está sendo caçado nos arredores de um lago, a 80 quilômetros da prisão. Os 2 cumpriam pena por assassinato e escaparam da cadeia no começo do mês com a ajuda de 2 funcionários. Vem cá, será que você sabe reconhecer os primeiros sinais do envelhecimento? Não há uma idade exata para que isso aconteça, não. E é por isso que os médicos alertam. É preciso manter uma vida saudável para enfrentar com disposição a terceira idade. Dona Maria Crispim tem 88 anos. Caminha com dificuldade ao lado da amiga de 72 anos por causa de um tombo em casa que machucou um dos joelhos. As 2 precisam superar muitos obstáculos, calçadas cheias de degraus, ruas inclinadas demais. Eu andava bem rápido, aí já comecei a andar mais um pouquinho devagar, né? Então foi aí que eu senti. E senti também a dificuldade assim, eu subir no ônibus. Segundo uma pesquisa do Instituto de Traumatologia, as mulheres são as que mais caem dentro de casa. Isso é um problema comum depois dos 65 anos. Está mais lenta para se locomover. Esse pode ser um sinal precoce de uma série de doenças. Com uma vida saudável na juventude, as chances de se envelhecer bem são maiores. Mas o que importa mesmo para os especialistas é manter-se sempre em movimento. O corpo e, claro, a mente. Quando você está fazendo uma atividade física, você está mostrando para o seu corpo que ele é importante. Ele vai responder. Se você der o comando para o seu cérebro de que aprender é importante, de que usá-lo é importante, você vai se manter ativo intelectualmente. Para Dona Maria Crispim, isso é lei. Tem um espírito tão assim, tão forte, que eu não consigo achar que eu não posso, entendeu? E pode, né? Mostrou que sim. Agora vamos falar da conta de luz que está doendo no bolso, o preço aumentou e essa provocou uma mudança, né, nos hábitos dos consumidores. Mas será que agora, com esse friozinho do inverno, dá para economizar energia elétrica? Essa é a pergunta. É bom ficar atento. Em julho, a bandeira tarifária será vermelha para todo mundo, o que significa um aumento na conta de R$ 5,50 a cada 100 quilowatts consumidos. É uma farra. E para manter essa alegria do Rafael e do Gabriel, haja energia da mãe e na casa. E com frio, o que aumenta? A gente liga mais o aquecedor. Micro-ondas, forno e panela elétricos em ação. E não só isso. Bom, e com tanta roupa para lavar, essa máquina aqui, ó, que não é pequena, hein? Capacidade para 10 quilos, fica cheia desse jeito. Dia sim, dia não, né, Nana? Acaba sendo dia sim, dia não. E agora com esse friozinho, não é só lavar. Não, no inverno a gente acaba tendo que usar a função secar dela, porque não dá conta do tempo, nem no volume, as roupas demoram mais para secar. E com tanto consumo e o aumento da energia elétrica, a conta disparou. Ano passado a gente pagava em torno de uns R$200. E em março desse ano chegou a pagar 337. Convidamos um engenheiro para orientar a família. E ele logo já percebe desperdício. É a gente ter carregadores, por exemplo, de celular ou de tablet ou o que for, né? A pecinha, ela sozinha aqui,
Apenas plugada na tomada, ela já consome energia. Na cozinha, também dá para diminuir o gasto com a geladeira. Uma dica legal nessa época é trazer aqui para a posição do mínimo. E claro, não esquecer luzes ligadas pela casa. Agora, como a luz ficou um bem caro, a gente tem que voltar a prestar atenção nessas coisas que os avós já falavam para a gente. Reclamações ao alcance de um clique. A Anatel lançou um serviço para agilizar queixas contra operadoras de celular, internet e TV por assinatura. Tem coisa mais chata do que, ao invés de ser atendido, ficar horas ouvindo aquela musiquinha de call center das empresas de telefonia móvel, TV por assinatura ou internet? Cai a ligação, liga de novo, toca música. Cai, transfere. O pior não é isso. Você demora um tempão para conseguir fazer a reclamação e não tem o problema resolvido. Aí você parte para a Anatel e começa uma nova espera, novas explicações, novos protocolos. Para diminuir um pouco essa dor de cabeça, a Anatel desenvolveu um aplicativo que pode ser baixado tanto no tablet quanto em celulares que entram na internet. O usuário preenche um formulário e envia para a agência reguladora, que automaticamente repassa a reclamação para a operadora. Mas atenção, para acionar a Anatel, você tem que ligar primeiro para a operadora e ter o número do protocolo. 35% das reclamações já são feitos via internet. Nós esperamos que esse número aumente e também facilite a vida do usuário. As principais queixas que chegam à Anatel são relacionadas a cobranças indevidas e qualidade do serviço. Depois de registrado, a prestadora recebe essa reclamação automaticamente, ela também tem acesso ao sistema e tem que tratar em 5 dias úteis. 2 pacientes morreram depois de serem transferidos do maior pronto-socorro de Belém, no Pará. Ontem, um incêndio atingiu parte do hospital e a suspeita é que um curto-circuito tenha provocado o fogo. No velório da adolescente de 14 anos, tristeza e revolta. Ela estava internada em estado grave e morreu após o incêndio. Como desligaram o aparelho e a fumaça preta, com certeza acho que tudo agravou, tudo ajudou. Uma idosa de 71 anos transferida para a Santa Casa também não resistiu. A prefeitura nega que os casos tenham relação com um acidente. Nós não temos informação de nenhuma morte decorrente do incêndio. O fogo começou no centro cirúrgico do maior pronto-socorro de Belém. A suspeita é de que houve um curto-circuito num aparelho de ar-condicionado. 116 pacientes precisaram deixar o hospital. Alguns foram resgatados pela janela. Bombeiros e a Defesa Civil fizeram uma vistoria no hospital. O atendimento foi suspenso. Apenas 10 pacientes continuam internados na UTI, mas também serão encaminhados a outras unidades. O risco de incêndio aqui no pronto-socorro já havia sido apontado pelos bombeiros em março do ano passado. Entre os problemas, a fiação elétrica antiga. Na época, o Ministério Público Federal determinou que o prédio fosse reformado. Caso fique constatado que a causa do incêndio estava relacionada às medidas que a prefeitura deveria ter cumprido e não fez, aí nós vamos pedir uma responsabilização na justiça. Um criminoso chega disfarçado de cliente numa farmácia. Armado, ele anuncia o assalto, rouba todo o dinheiro do caixa e foge andando. Nos últimos 40 dias, esse mesmo assaltante atacou 8 vezes lojas na Grande Belo Horizonte. Se você tem alguma pista sobre esse ladrão, ligue para a polícia no 190. 2 onças atravessam uma estrada no Parque Nacional em Foz do Iguaçu, no Paraná. As imagens foram gravadas por policiais ambientais. Essa não é a primeira vez que os animais são vistos no local. E você também pode enviar um vídeo para o nosso WhatsApp 11 98933 3150. Presidente Barack Obama canta em funeral de pastor assassinado nos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos emociona os americanos no enterro do pastor e senador Clementa Pinckney em Charleston. Foi uma surpresa. Barack Obama começou a cantar sozinho a música considerada hino espiritual no país. Logo, todos acompanharam o presidente.
Ele citou pelo nome cada um dos 9 negros vítimas do jovem Dylann Roof na quarta-feira da semana passada e terminou enfatizando que Deus abençoe os Estados Unidos da América. O presidente da FIFA disse que não renunciou. Theo Taveira. Em entrevista publicada hoje pelo jornal suíço Blick, Joseph Blatter afirmou que vai colocar o cargo à disposição em um congresso extraordinário, ainda sem data marcada. A FIFA declarou que a entrevista é coerente com o discurso que Blatter fez em 2 de junho, ao anunciar a saída, mas sem dizer quando. Apesar do aumento das especulações, um porta-voz da entidade disse que o suíço não sairá candidato na próxima eleição. Suprema Corte Americana aprova casamento entre homossexuais. Raquel Vargas. Numa votação histórica, a decisão passa a valer para todo o país. Agora, o casamento entre pessoas do mesmo sexo deverá ser tratado pela lei igual à união entre homem e mulher. Pelo Twitter, o presidente Barack Obama comemorou a decisão e disse que o amor venceu. A Organização das Nações Unidas acredita que a medida poderá ajudar a pôr fim na discriminação. E veja a seguir, família é investigada nos Estados Unidos depois de usar dólar falso comprado em banco brasileiro. E ainda hoje, na nossa série especial, quanto anda um gari para ajudar a limpar as ruas de uma grande cidade? Varrem quase 8 mil quilômetros de ruas e recolhem 300 toneladas de lixo todos os dias. São 13 mil coletores. Estamos de volta com o Jornal da Record. A partir do segundo semestre serão abertas 61 mil vagas para interessados em pagar a faculdade com recursos do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Mas para os novos contratos, os juros serão maiores. Passam de 3,4% para 6,5%. E olha essa história agora. Uma viagem aos Estados Unidos virou um pesadelo para um empresário pernambucano. Ele e a família compraram dólares em uma agência do Banco do Brasil, mas ao tentar fazer um depósito em um banco americano, descobriram que as notas eram falsas. Neto da Silva, que viajou para ver a filha Amanda no Texas, Estados Unidos, por pouco não foi preso. Ele embarcou levando 2.800 dólares. Chegando lá, a surpresa veio na hora em que a família tentou fazer um depósito. Os funcionários me disseram que as notas eram falsas. Mesmo com o comprovante de origem do dinheiro, a polícia americana foi acionada e os dólares apreendidos. O dinheiro falso foi comprado nesta agência no centro do Recife. O banco informou que está apurando o caso e até admitiu o erro. Hoje, Amanda e o pai dela procuraram o consulado brasileiro nos Estados Unidos, que se comprometeu a acionar o Itamaraty. A Polícia Federal entrou no caso. Amanda, que mora no Texas há 4 anos, corre o risco de ser presa por posse de dinheiro ilegal. O pai dela está proibido de deixar o país. O Banco do Brasil, até agora, não enviou uma notificação oficial às autoridades americanas. Eu quero que a justiça seja feita, porque isso que aconteceu aqui, isso foi crime. Fim de semana frio, mas com tempo firme em quase todo o sul e o sudeste. Nestas duas regiões, chove apenas em parte do litoral por causa dos ventos úmidos que sopram do mar. Previsão de temporais em parte do norte e do litoral do nordeste. Já em toda a área amarela do mapa, o tempo fica seco e ensolarado. Algumas cidades do sudeste podem ter a madrugada mais fria do ano. Em Campos do Jordão, faz 3 graus com risco de geada. À tarde, a máxima não passa dos 16 em Curitiba. No norte do Brasil, o calorão continua e faz 36 graus em Palmas. São Paulo, que teve hoje a madrugada mais fria do ano, com 12 graus, terá um sábado de sol, mas com temperatura ainda baixa, mínima de 10 e máxima de 20. Em Natal, faz 29, em Cuiabá, 31. Em Florianópolis, pode chover fraco e a máxima é de 23 graus. A seguir, nossos repórteres mostram as festas juninas do Nordeste. E também na série especial, um maratonista que coleciona medalhas e ganha vida, como o lixeiro em São Paulo. Bom, no percurso que o Fernando faz todos os dias, o caminhão roda em média 28 quilômetros, já é treinamento para maratona. Já é treinamento para maratona.